Olá! O que vem a ser a etiqueta do novo milênio? É a etiqueta dos relacionamentos, das conexões, dos relacionamentos verdadeiros. Não é a etiqueta para virar madame como era no século XVII com Luís XIV, né? Nós vamos abordar também tudo que Luís XIV, o rei da França, implementou e trouxe até hoje os benefícios da etiqueta, né? E por que que entender por que que esse conceito de etiqueta ficou assim com esse ranço de glamour que até hoje tem, mas que está caindo por terra. Luís XIV ficou órfão aos 14 anos e mudou-se para Versalhes, uma casa de caça dos seus pais a 1 hora de Paris. E a aristocracia estava desgostosa e queria a cabeça do Luís XIV. Como ele era jovem e órfão, eles queriam a cabeça. Então, qual foi o plano de Luís XIV? Que era muito perspicaz, tinha muita visão, apesar da pouca idade. Ele falou que ele transformou Versalhes num grande palácio e construiu lá 700 quartos e moravam lá de 3.000 a 5.000 nobres, a aristocracia. Levou para lá. Como que ele conseguiu isso? Ele conseguiu o financiamento com os reis, com grandes reis da Europa, e também ele construiu esse palácio que ele gostava muito de brilho, ele gostava de tudo que era muito bom, ele queria deixar um legado à França, não de um país de guerra, mas de um país que fosse da cultura, da gastronomia, da vivência gastronômica, da elegância, da sofisticação, da moda e das artes em geral, né? E aí ele democratizou aquilo que era só de acesso do clero e dos reis, ele democratizou tudo isso. De que forma? Aos redores do Louvre, em Paris, começaram a surgir lojas de roupas, né? E também cabeleireiros, né? Porque ele gostava de usar peruca, ele usava umas perucas grandes, como ele era baixinho, ele gostava de parecer mais alto. Então as pessoas vinham de toda a Europa, vinham para lojas comprar roupas, iam no cabeleireiro, iam nas óperas, e ele implementou também a gastronomia francesa. Ele proibiu de comprar em todo e qualquer ingrediente, especiaria que não fosse francês. Foi quando foi descoberta a ervilha, que ele adorou a ervilha. E surgiram então os restaurantes franceses em torno do Louvre também. Então as pessoas iam para o restaurante, para as óperas, para o cabeleireiro e também para os restaurantes, o que era uma grande novidade na época, porque não se comia fora de casa. Era uma grande inovação, era uma revolução e todo mundo queria ir para Paris para ter essa experiência com esse movimento de Luís XIV, em que foi implementado na França. Então, também foram pensados com os melhores pratos, os melhores vinhos, a melhor louça, né? A prataria, os cristais, tudo isso também. E a etiqueta era um teste para ver se a pessoa pertencia à aristocracia ou não. Se ela, porque tinham muitos nobres que queriam trair o rei, né, que falsificavam seus papéis e queriam trair o rei e estavam morando no palácio. Então, ele instituiu a etiqueta para diferenciar para quem sabia ou não. Não deixou chegar aos camponeses as regras
da etiqueta. E Luís XIV criou então a mesa de jantar, porque até então as pessoas comiam nos quartos, deitadas em qualquer lugar, não precisava se sentar. Então Luís XIV instituiu a mesa de jantar, que até hoje todo mundo, depois que ele instituiu, queria ter a sua mesa de jantar na sua casa. E até hoje é assim. E a gente não sabe a origem, né? Foi Luís XIV que começou a instituir essa máxima da mesa de jantar. E ele gostava de tudo que reluz, comprava joias, premiava as pessoas com joias, as pessoas que fizessem algum belo gesto ou cumprisse alguma missão, e superou a Inglaterra em quantidade de joias, não é mesmo? Como surgiu os cafés parisienses? O café era uma bebida cara, sofisticada, e começou a ser servida e vendida nos bares, né? Mas lá encontravam-se os bêbados, porque vendia cerveja, enfim, era um ambiente que as madames, as mademoiselles e toda a classe artística, os poetas, os escritores, os musicistas, eles gostavam de se reunir, então, nos cafés parisienses que foram criados, onde não se servia bebida alcoólica, né? Então, ficou um lugar diferenciado, que até hoje tem muito glamour, as pessoas adoram os cafés parisienses, que foi com esse intuito para se beber o café, que era uma bebida mais sofisticada, mais diferenciada na época. E por que Paris é considerada a cidade-luz? Porque todos vinham à França para ter uma experiência de Paris, não é mesmo? Com os seus restaurantes, os seus cabeleireiros, as suas lojas, a sua gastronomia, a sua moda. E eles tinham que dormir logo ao anoitecer. Foi então que Luís XIV pensou, por que não colocarmos tochas, né? Eram tocheiros que ficavam nas esquinas, na cidade de Paris, e apagavam a tocha, ligavam a tocha, e assim ia. E ficou assim, a tecnologia foi avançando, mas ele não deixou de implementar a luz para que as pessoas pudessem ficar e conhecer Paris à noite. E por isso que até hoje Paris recebe o nome de Cidade-Luz. E eu gostaria de recomendar a vocês também, quem tem Netflix, ou a série Versalhes, que retrata muito essa parte da etiqueta, né? A criação da etiqueta, como foi criada, a história de Luís XIV e toda essa de Versalhes. O Palácio de Versalhes, com todos os seus meandros, a sua aristocracia, os seus jogos políticos e a todos os momentos que Luís XIV passou. Tá ok? Eu fico por aqui por hoje e até uma próxima. Obrigada!